Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre estatística e correlação linear. Essa correlação linear é um subtópico, é um conteúdo dentro da área de estatística. O que nós trabalhamos na correlação linear? É uma relação entre duas variáveis. Então nós temos lá variável x e variável y, e aí nós queremos estudar a relação entre essas duas variáveis. Bom, como que a gente pode ter então esses exemplos aí? Que exemplos que nós podemos ter de correlação linear? Então, por exemplo, o consumo, quando a gente pega lá o consumo de uma pessoa e relacionar esse consumo com a renda da pessoa, né? Então isso tem uma correlação. A demanda por um certo produto e o seu preço também, aquela famosa lei da oferta e da procura. Também existe, né, correlação entre essas grandezas. E como é que a gente mede a correlação linear? A medida dessa correlação ela é dada por um coeficiente chamado coeficiente de correlação de Pearson. Então é por meio desse coeficiente que a gente faz a medida da correlação. Então como que é dado esse coeficiente? Então o coeficiente nós vamos chamar ele de R de x, y. Então o R de xy ele é dado pela razão entre o somatório da multiplicação de xy menos o somatório de x vezes o somatório dos valores de y. Tudo isso dividido por n, que é o número de observações que nós fizemos. Deixa eu arrumar aqui seria y. Então aqui somatório de y. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do que? Do somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Isso daqui fazemos a conta, depois multiplicamos por somatório de y elevado ao quadrado menos somatório de y e depois eleva ao quadrado divide por n. Okay? Então esse é o coeficiente de correlação de Pearson. E esse n aqui, vamos só registrar aqui, então seria o número de observações. Então, se nós fizermos lá 5 coletas, 10 coletas, então esse seria o n. Muito bem. Então, como que nós vamos apresentar um exemplo? Vamos apresentar um exemplo onde a gente utiliza esse coeficiente de correlação de Pearson. Suponhamos, vamos colocar aqui, ó, calcular o coeficiente de correlação linear entre as variáveis x e y. As variáveis x e y. Bom, e aí nós temos essa tabela aqui. Vamos construir aqui uma tabela. Só pegar aqui.
Muito bem, então aqui nós temos a variável x, tem a primeira observação, 2, a variável y, 10. Segunda observação, 4, e a variável y, 8. Terceira observação, 6 e 6, 8, 10, 10 e 12. Então temos aqui as observações. Bom, tendo isso então, essas observações, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o coeficiente de correlação de Pearson para estes valores. Então, como que nós vamos montar isso daqui? Então nós chamamos esse coeficiente de R de XY. Ok, então vamos colocar aqui o R de XY. Bom, esse R de XY, ele é dado pelo quê? Seria, antes disso, de colocar esses valores já direto, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui esses cálculos dos valores que a gente vai jogar na fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. Aí fica mais fácil para a gente entender. Muito bem, colocando então esses valores de x e y aqui na nossa tabela, então nós temos x é a coluna do y, né, os valores de y que nós tínhamos, os valores de x aqui embaixo são somatórios de cada coluna. Então, somatória de y, 46, de x, 30, e aqui nós calculamos os valores. Ó, x ao quadrado é o número que está aqui no x elevado ao quadrado. Y ao quadrado é a mesma coisa, valor de y elevado ao quadrado. X vezes y, vai lá no x, pega o valor de x, multiplica pelo valor de y. E com isso nós obtivemos essa tabela. Tendo essa tabela, aí nós vamos para a fórmula do coeficiente de Pearson. Aí vamos aplicar esses valores lá na fórmula do coeficiente. Então, no coeficiente de Pearson, o que nós temos? Nós temos aqui que o R de xy é igual. Então, nós temos somatório de xy. Né? Então, qual que é o somatório de xy? Então, aqui seria 288. Vamos colocar a linha aqui da fração. Então, nós temos aqui 288 menos o somatório de x, que seria 30, vezes o somatório de y, que seria 46. Dividido por n. Quantos valores a gente tem? Então, lá nós temos 5 observações. E aí, no denominador, então nós temos lá no denominador, seria o somatório de x ao quadrado, que é o 220, menos o somatório de x, 30, ao quadrado, dividido por n, que seria 5. Isso daqui multiplica o somatório de y ao quadrado, que seria 444, menos o somatório de y, que seria 46, elevado ao quadrado, dividido por 5. Muito bem, fazendo então essas contas, o que nós temos? Nós temos aqui que o R de x, y, vai ser igual a 288 menos, aí nós vamos multiplicar lá, 30 por 46. Então vai dar 1.380. Dividido por 5. Tudo isso daqui dividido por... Aí nós vamos ter essa primeira conta aqui. Tá? Então, quando a gente faz esse primeiro cálculo, vai dar 930 ao quadrado dá 900. Dividido por 5. Okay?
Então 900 dividido por 5, aí o resultado, aí a gente pega 220 menos o resultado de 900 dividido por 5. Ok? Então, total aqui, nós vamos colocar o total 40. Isso aqui vezes, nós vamos multiplicar aqui, aí, então 46 é o quadrado, então aqui nós teríamos 900, ok? Aí se você fizer lá 46 ao quadrado, vai dar 2116. Esse resultado nós vamos dividir por 5. Aí 2116 dividido por 5, aí 444, né? Menos esse total. Ok? Então, fazendo lá nossos cálculos, então nós vamos ter 20, então seria 20,8. Vamos colocar aqui, ó. 20,8. Só arrumando aqui, 444. Então nós vamos fazer 40 vezes 20,8. Fazendo o cálculo aqui no numerador, divide 1380 por 5 e depois tira de 288, tira esse resultado. Então, fazendo essa conta, então em cima aqui vai dar 12 no numerador. Fazendo o cálculo no denominador, nós teríamos raiz do total ali, né? Que seria 40 vezes 20,8. Então, fazendo lá, vezes 40, 832. Então, 832. Aí, pegando lá, tirando a raiz de 832, vai dar 28,84. Aí, divide 12 por esse número. Então, fazendo essa divisão, vai dar 0,416, aproximadamente, né? Esses números eles não são exatos. Bom, o que significa então essa correlação 0,416? É uma correlação linear positiva entre x e y. Né? O que significa isso? Quando o x cresce, né, linearmente, o y também cresce linearmente. Porém, essa correlação é baixa, né? Porque uma correlação perfeita seria em torno de 1. Então, isso aqui é menos de meio, né? Então, é uma correlação baixa. Ok? Muito obrigado aí pela participação no vídeo. Agradecemos a participação de vocês e até a próxima.